Vendo todos esses ingredientes aqui, é tudo que eu preciso para fazer uma semana de refeições na minha casa. Agora você imagina sair disso para isso em 2 horas e meia. Eu sei, parece propaganda enganosa ou muito complexo para ser verdade, mas não é. E eu vou te explicar nesse vídeo de forma lógica como a gente faz isso e por que fazer dessa maneira faz muito mais sentido do que ir para a cozinha todos os dias. É isso mesmo que você escutou. Eu vou te ensinar a como cozinhar as refeições da semana aí da sua casa em 2 horas e meia, através de uma fórmula de otimização dos processos da cozinha. E isso vai fazer com que você retome aquela confiança, aquela autonomia sobre a sua rotina e a rotina familiar. Não é só cozinhar as comidas de forma rápida, é também fazer isso com variedade, coisa que no dia a dia muitas vezes acaba faltando no prato. E também qualidade nutricional. Então, se você tá farta de ir pra cozinha todo dia, sabe o que eu tô falando? Isso é uma pedra no seu sapato, se você vai por obrigação, se você quer ter mais tempo de qualidade com a sua família, se você quer ter tempo para os seus projetos pessoais, para qualquer outra atividade que você queria estar fazendo, ao invés de estar dentro da cozinha. Se você quer economizar um dinheirinho no mês, fica aqui que até o final desse vídeo eu vou te mostrar como a gente transforma isso. Beleza, Letícia, já concordei um pouco com você, mas me diz para quem que é essa tal fórmula? Essa fórmula, gente, é de forma geral para você mulher, que na maioria das vezes somos nós, né, que estamos aqui na cozinha todos os dias fazendo a comida. Aos poucos isso vem mudando, mas na verdade a grande maioria das famílias tem a mulher lá na cozinha com esse papel de fazer as refeições. Ela é também para você que é dona de casa ou que trabalha fora, porque trabalhar dentro de casa, ser dona de casa, é um baita de um trabalho. E com tantas atividades, eu sei que você precisa de mais tempo para você. E ainda mais quem trabalha fora e chega em casa cansada e não tá nem um pouco afim de ter que pensar do zero o que vai fazer para comer. É para você, mãe, que tem uma rotina tão cansativa, que já tem esse cuidado todo com os filhos, com o marido, enfim, que tem que ser multitarefas de tantas formas. Ou para você que é recém-casada, eu entendo que você está passando essa mudança de realidade, de rotina, toda essa adaptação é muito confusa. E essa fórmula vem para otimizar isso, para facilitar essa rotina. Para você que não gosta de cozinhar ou que gosta, que já tem alguma experiência, a fórmula ela abre novos caminhos, independente se você já sabe ou não se virar ali entre as panelas. Ela vai mudar a forma como você enxerga essa tarefa e como você deve fazer ela para que tudo fique mais fácil. É para você que de forma geral quer ganhar mais tempo, seja para fazer o que for, seus projetos pessoais, atividades novas, ter mais tempo para trabalhar, para cuidar dos filhos, para cuidar de você mesma, que normalmente é a última coisa que vem na lista de prioridades, né? Mas a gente precisa lembrar disso. Para você que tem preconceito com comida congelada, essa fórmula vai abrir a sua mente para essa nova técnica que vai invadir sua cozinha e vai fazer com que tudo fique tão otimizado. E claro, para os homens, que algumas vezes também fazem esse papel. É mais difícil, mas existe. E se você é a pessoa que cuida das refeições da sua casa, homem também sente essas dores e sabe bem do que eu tô falando aqui. Então serve também para mudar essa perspectiva e a rotina aí na cozinha. Sabe para quem que essa fórmula não funciona? Para quem olha só os cardápios, para quem quer só variedade na mesa e não quer muito pensar como fazer isso. Não quer transformar essa mentalidade, a forma de enxergar. Não é para isso que a fórmula serve. Ela vai trazer, sim, esses elementos, mas não é nada que você copie e cola. É uma mudança de hábitos, de mentalidade. Então, se esse é o intuito, definitivamente a fórmula não é para você. Ou talvez para você que veio aqui buscando um livro de receitas. Sabe como é? Com os ingredientes, os preparos, como deve ser feito e pronto, acabou. A fórmula ela vem para te mostrar como fazer isso do zero, para, como eu falei, te dar autonomia, não depender de nada, de ninguém, ter a sua própria base para conseguir criar os cardápios, a lista de compra, tudo o que você precisar para otimizar a sua vida na cozinha do zero. É aprender a variar, adequar receitas e não só fazer um copia e cola. Eu já comecei a falar um pouquinho aqui da fórmula, mas não sou eu que estou falando que ela funciona ou não funciona, apesar de que ela funciona e muito na minha casa e na minha rotina, na minha vida como um todo. Mas a Carol, por exemplo, que usou a fórmula e a metodologia que eu vou falar aqui para vocês na vida dela e ganhou todos esses benefícios em troca. Oi, povo, olha ela! Não é a Letícia. Gente, tô aqui super feliz que fiz meu plano alimentar da semana
comida pra caramba, vai dar pra semana toda e quiçá mais um pouquinho aí. E graças ao método da Letícia. Eu sempre tive esse costume de cozinhar de fim de semana pra poder ter a minha comida no dia de semana, né? E não precisar gastar tanto com comida fora, não precisar ficar no desespero dia de semana, porque eu sou arquiteta, trabalho pra caramba fora de casa, chego já cansada e querendo fazer meus exercícios, querendo ver uma série, descansar, qualquer coisa que não seja cozinhar. Então, chegar em casa e ter uma jantinha, sendo que eu também comi minha marmita, não precisei gastar dinheiro comendo fora, que aqui em São Paulo é caro, é maravilhoso. E aí, depois dessas 2h30, usando o método da Letícia, com os fluxos certinhos que ela explica, deu tudo certo, uma maravilha, tranquilidade. Agora eu vou curtir meu restinho de domingo. E, gente, tô muito feliz. Olha o tanto de comida que eu fiz. E aí eu vou contar um pouco da história pra vocês, né? Como eu falei, eu sempre tinha esse costume de fazer comida de fim de semana. Mas eu tinha que tirar o dia inteiro pra fazer. Porque eu não seguia regra nenhuma, só ia fazendo e pronto, acabou. No fim, sobrava comida na geladeira, assim, ingredientes, né, que eu não usei. Eu percebi que fazer o cardápio, fazer a lista de compra baseada no cardápio, pensar nos fluxos certinhos, que nem ele explica, né, picar tudo, colocar cada coisa certinho. Então, se você vai picar, já pica mais, aquela coisa toda que vocês estão cansados de ouvir ela falar. E que realmente só depois ela falar muito que eu entendi a real importância de tudo isso. O método dela é ótimo, em 2h30 eu fiz tudo isso e tô felizinha. Louça lavada e é isso. Tá vendo? É exatamente isso que a fórmula do planejamento alimentar faz. No caso da Simone, ela é empreendedora. Imagina, uma rotina super corrida. Ela tá começando um empreendimento novo em outro país. Imagina só conciliar tudo isso com os projetos pessoais, rotina, o marido, enfim, tudo. E olha como a fórmula fez efeito na vida dela. Oi, tudo bem? Eu me chamo Simone e eu vim aqui contar um pouquinho como é que a minha vida tem mudado e melhorado com o planejamento alimentar. Eu sou casada e eu sou confeiteira, eu trabalho na minha cozinha. Então, assim, a cozinha, além de ser um ambiente pra mim de amor, de afeto, de cozinhar as refeições, ela é o meu trabalho, então eu preciso sempre estar organizada com isso. Apesar de eu amar cozinhar, eu nunca fui assim muito dos preparos salgados, eu sempre ficava mais com os doces. E era uma coisa que eu tinha dificuldade, assim, na organização da rotina, principalmente. Então, principalmente depois que eu casei e saí da casa dos meus pais, né, eu fiquei mais responsável pela cozinha, meu marido cozinha também, mas assim, aquela parte de rotina mesmo estava sendo difícil pra mim. Então, depois de um dia de trabalho, eu chegava aqui, assim, chegava à noite cansada, não sabia como é que me organizar, o que tinha pra comer, o que não tinha. E aí, seguindo a Letícia, e principalmente conversando muito com ela é super acessível, ela me deu várias dicas e acompanho fielmente o conteúdo dela sobre planejamento alimentar. E aí eu comecei a entender as coisas, das facilidades que um planejamento alimentar pode te, assim, introduzir na tua rotina, né? E te facilitar a vida mesmo. E eu cheguei a começar, antes mesmo de começar a fazer o planejamento alimentar, eu tentei me organizar. Então eu tava cozinhando mais ou menos uma vez na semana, mas eu não tinha cardápio e eu cozinhava assim, meio que a Deus dará, e eu deixava as coisas na geladeira e a gente ia comendo conforme iam indo. E aí, quando eu decidi montar o meu primeiro cardápio, meu primeiro menu de semanal, né, com organização alimentar e com planejamento, inclusive a Lê me ajudou muito. Ela começou a me explicar a diferença, principalmente da facilidade quando você usa uma mesma base para o mesmo preparo, e como é que a gente tem que pensar assim, né? Como é que você, não é só escrever os ingredientes lá e cozinhar, é otimizar todos os preparos. Então, é pensar numa mesma base e diferenciar e fazer uma variedade de comida. Então, assim, eu tenho gostado muito, 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 muito de fazer isso. Eu já faço algumas semanas e eu tenho sentido uma diferença absurda, tanto na parte de variedade que a gente tá comendo. A gente tá comendo pratos deliciosos, pratos que parecem frescos, assim, sabe? Aquela comida gostosa mesmo, variados, com assim, mesmo com a mesma base, a gente consegue diferentes preparos, diferentes sabores, diferentes texturas. Então, assim, tem me ajudado muito. Eu praticamente tenho feito o meu planejamento uma vez na semana e, assim, vou só ajustando aqui e ali. Então, fico com a cozinha livre pro meu trabalho.
e tenho comido muito melhor, muito mais gostoso, não tenho desperdiçado as coisas da minha geladeira. Não faço mais mercado sem fazer o meu menu antes, então uma outra coisa que me ajudou demais é ir pro mercado já com foco, sabendo o que eu já tenho em casa, o que eu preciso comprar. Então, assim, realmente eu só tenho elogios e eu acho que é uma coisa transformadora na vida das mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres que trabalham fora, que assim, você consegue fazer uma comida caseira, gostosa, de qualidade, com tempo reduzido, pensando nos preparos, só assim, sabe? Colhendo coisas positivas, porque a gente sabe como é difícil estar na cozinha todo dia e fazer e ter ideias e tentar ser criativa. Então, assim, eu realmente só tenho elogios e eu acho que pode ajudar muita gente, como tem me ajudado. Ok, você já deu uma olhadinha em como isso funciona, começou a se interessar e tá pensando, beleza, mas quem é você na fila do pão, Letícia? Da onde surgiu isso? Qual é o porquê por trás do método e da fórmula em si? A verdade, gente, é que eu gosto de cozinhar desde pequena. Eu sempre tive minha avó como inspiração, a Dona Yolanda. Muita gente que está assistindo esse vídeo, inclusive, talvez já conhece ela, já sabe quem é. A Dona Yolanda fazia um feijão com farofa que é uma delícia. Ela faz, inclusive, até hoje. É um feijão simples, mas feijão de vó. Sabe como é? Aí o feijão seca, a gente coloca mais feijão, aí a gente coloca mais farofa, e depois coloca mais feijão e não para de comer, porque é maravilhoso. Eu sempre gostei da comidinha dela. E aí, vendo ela ali, fazendo as comidas de final de semana para família grande, essa coisa já veio crescendo em mim desde cedo. E além do gosto para cozinha, eu sempre tive esse perfil meio organizado, meio metódico. Sabe como é? Quando eu era adolescente, eu já usava isso como uma forma de trabalhar os problemas de casa também. Porque problema todo mundo tem. E eu vi essa organização dos processos, esse ambiente organizado, a cozinha ali com as coisas em ordem, como uma forma, né, de ajudar a minha mãe e também fazer com que isso me fizesse sentir bem, me desse essa confiança. Então, desde nova, a cozinha me trouxe essa confiança. Teve uma época que minha mãe já não tinha mais ajuda externa e trabalhava fora, junto com meu pai. E aí eu precisava começar a ajudar ela a fazer as refeições de todo mundo lá de casa, minha, meus pais, minhas irmãs. E aí, aos poucos, eu já fui criando esse jogo de cintura, sabe como é que é? De quem já começa a praticar as coisas ali na cozinha, porque a prática vai dando isso pra gente. E eu fui ganhando isso ao longo dos anos. A minha mãe nunca gostou de cozinhar, a Dona Fátima não era fã. E eu tenho muito isso na minha mente, até hoje. Quando ela vai pra cozinha, é sempre daquela maneira pesada, sabe? De quem não queria estar fazendo aquilo, porque tem outras atividades, tinha outra rotina de vida. E aí ela sempre ficava naquele dilema, o que eu vou fazer para comer? Me dá uma ideia, eu tô sem criatividade. E aquilo pesava para ela. Eu via que era estressante, era desgastante ter que ir para a cozinha. Então eu já via que apesar de isso me fazer muito bem, ir para a cozinha, ou cozinhar, aquela coisa de vó que eu falei, a recordação, eu também tinha esse lado de ver como a cozinha pode ser exaustiva, uma vez que você tem trabalho, filhos e toda uma rotina para tocar. Bom, com o tempo eu cresci, a adolescência passou e eu decidi para onde ia, né? Qual caminho seguir profissionalmente. Optei pela engenharia. Achei que esse meu jeito mais centrado, mais analítico, de alguma forma, combinaria com a engenharia. E até que combinou, não é que foi totalmente perdido, muito pelo contrário. Eu adquiri muito conhecimento da parte de processos, essa parte analítica, lógica, e tudo isso veio da engenharia. Mas eu também não amava, não era assim aquela coisa que eu queria ter estudado, mas enfim, fui empurrando e terminei a faculdade. Nesse meio tempo, logo depois de formada, eu me casei. E aí, essa primeira integração no mercado de trabalho demorou muito tempo a acontecer. E eu ficava perdida ali, né? O que eu ia fazer, procurando emprego, não sabendo como tocar aquela nova rotina de esposa, da casa, cuidar da cozinha. Isso porque, como eu falei, eu já tinha um perfil voltado para isso. Sempre gostei muito da questão das atividades dentro de casa. Mas ainda assim, ali eu comecei a perceber na minha vida adulta como isso era realmente pesado, como isso podia ser desgastante. Por fim, com todas aquelas dúvidas e toda aquela falta de confiança, que essa demora para me integrar, para me colocar no mercado de trabalho demorou para acontecer, eu finalmente consegui, mas o emprego era muito longe de casa, eu não conseguia ir e voltar, sabe assim? Então o que eu consegui fazer foi passar a semana fora, na cidade onde eu trabalhava, na indústria, e voltava de final de semana.
E assim foi ao longo de quase 2 anos, até que em algum momento começaram a vir as frustrações. Acho que muita gente vai entender o que eu tô falando, essa coisa de não ser uma boa esposa, não estar presente. Eu não conseguia sequer fazer as comidas pro Fê e pra mim durante a semana, o Felipe, meu marido, porque eu não estava lá, eu não tinha tempo, efetivamente, não era nem que eu tinha tempo e não sabia administrar, eu não tinha tempo de fazer durante a semana. E aí, aos poucos, isso foi ficando mais e mais pesado. Juntou com o fato de eu estar num trabalho que eu não gostava, eu não consegui lidar com as coisas de casa ao mesmo tempo, enfim, foi virando aquela bola de neve. Sabe o que começou a me ajudar? Fazer marmita. Resolvi que eu ia me organizar de alguma forma. Precisava me organizar, se eu não fizesse aquilo, eu acho que eu surtava. E aí eu sei que eu comecei a fazer as marmitinhas de final de semana. Agilizou muito a minha vida. Tudo bem, era um começo. Foi ali que a fórmula começou a se desenvolver, mesmo sem eu nem saber o que era a tal fórmula ou o que ela viria a ser na minha vida. Enfim, era só marmita, mas ainda assim já era um adianto de vida, já era uma tarefa a menos que ficava no caminho. E uma baita tarefa, porque você sabe do que eu tô falando. Ir pra cozinha todo dia, ou no caso, como era o meu, eu nem poder ir pra cozinha todo dia, deixar isso à mercê, ficar comendo mal, delivery o tempo todo, fora aquela sensação de parecer que eu não estava fazendo o meu papel e não estava dando conta das coisas, era muito ruim. Então as marmitinhas vieram como um sentido para isso, já ajudavam de alguma maneira. Mas por fim, o trabalho não ia bem, eu não era feliz no que eu estava fazendo e tomei coragem para pedir as contas e voltar para casa. E aí veio de novo mais um baixo, mais uma frustração, que era esse retorno pro lar. Não é louco como a gente às vezes não se enxerga naquilo? Eu me sentia perdida. Mais do que isso, eu me sentia julgada pelos outros e por mim mesma. Eu estudei tanto tempo e você dona de casa, voltei para ficar fazendo nada dentro de casa, que na verdade era tudo, era um monte de tarefa, um monte de atividade que eu não sabia nem por onde começava direito. E ficava naquela sensação, naquela coisa de não sou capaz, não consigo fazer, me sinto inútil. Qual era o meu papel, qual era a minha função, sabe? Era isso que passava na minha cabeça o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ainda assim eu tentava buscar outros empregos, outras opções, mas eu tinha feito isso, pedido demissão, no meio da pandemia. Então vocês imaginam, as possibilidades eram menores, eu não conseguia achar uma alternativa naquele momento. Mas sabe o que continuou acontecendo nesse meio tempo? As marmitinhas. Assim como eu me organizei, mesmo morando fora de casa, eu continuei me organizando depois que eu voltei. E aí, aos pouquinhos, essa sensação de estar perdida, de não saber o que fazer ou como lidar com as tarefas da casa, ela foi mudando, foi me dando confiança. Porque a partir da organização da minha vida na cozinha, porque essas marmitinhas foram evoluindo, claro, eu fui aprendendo a fazer de forma mais prática, mais rápida, com mais variedade. E isso foi ali escalando. E esse sentimento de controle, de confiança, de autonomia nos processos da cozinha foi se espalhando da cozinha para casa, para mim mesma, para a vida. Comecei a me organizar melhor no dia, comecei a cuidar mais de mim. Isso foi me dando confiança. De pouquinho em pouquinho, uma sementinha que foi plantada e foi crescendo, crescendo, crescendo. De maneira que em um ponto que eu vi que eu não ia conseguir mais trabalho dentro da engenharia, sabe o que eu resolvi fazer? Eu resolvi começar meu próprio negócio. Falei, quer saber? Eu vou começar a vender marmita congelada. Se eu consigo fazer as marmitinhas de forma rápida, eficaz, com variedade, se a comida aqui de casa tem ficado tão boa, se eu sou boa nisso, quer dizer então que eu consigo empreender e começar o meu próprio negócio. Daí sabe como é que isso aconteceu? Do nada. Eu estava tão confiante de que aquilo ia dar certo, e deu, o final dessa história é que deu certo mesmo, eu simplesmente falei, vou começar amanhã. Liguei para uma amiga, a Priscila, ela vai ver esse vídeo e vai lembrar desse dia. Liguei para ela e falei, vou começar a vender marmita congelada. Do nada. Em 5 dias eu criei a página do Instagram, o cardápio, já pensei como eu ia fazer. Eu não tinha nem espaço no freezer, que na verdade era um congelador na época, de uma geladeirinha pequena, sabe? Deve ser de repente a que você tem aí na sua casa. E ainda assim eu falei, vou vender. Conforme os problemas forem aparecendo, eu vou resolvendo. Se não tiver mais espaço no congelador, eu invisto no novo, reinvisto no negócio, mas eu tava com essa, sabe assim, confiança de que eu ia conseguir fazer. E tudo isso por conta do planejamento e da organização que surgiram aos pouquinhos e do nada na minha cozinha. E foram mudando a minha forma de encarar todo o resto. A minha irmã sempre falou pra mim, nossa, você cozinha tão bem, você devia começar a vender doce, bolo, comida. E aí eu fiz, resolvi, fui lá e coloquei em prática. Sabe o que surgiu? O feijão com farofa. Lembra do feijão com farofa da minha avó que eu contei pra vocês, que eu gostava tanto e gosto tanto, aquele sabor de comida boa? Foi o nome do meu negócio. Comecei a vender marmitas congeladas
e o nome do negócio era Feijão com Farofa. Aí a história estava ótima, né? Começaram, obviamente, os problemas a serem resolvidos e o primeiro deles era: eu sou uma só. Como que eu vou fazer tanta comida para tantos pedidos que foram surgindo de uma maneira rápida, eficaz, que era isso que o negócio precisava, dar lucro. E para dar lucro eu precisava fazer a maior quantidade de marmitas, a maior quantidade de refeições, no menor tempo, gastando menos energia, né? Menos cansaço físico eu precisava ter e precisava ganhar mais, gastar menos com insumos, desperdiçar pouca comida. Como que eu faço para os processos, na hora que eu for cozinhar, acontecerem de forma rápida? Porque eu não posso perder muito tempo fazendo essa comida. Eu tenho novos pedidos depois para fazer. E aí, a fórmula que já tinha começado lá quando eu comecei a fazer as marmitinhas para mim em casa, com as ideias da engenharia que eu fui colocando ali, a otimização dos processos, ela foi se integrando cada vez mais. E ali, ela foi se consolidando. Foi literalmente pegar tudo que eu tinha de bagagem da engenharia, que eu não gostava e que eu achei que talvez eu nunca ia usar na vida, e trouxe tudo isso para dentro da cozinha. Como que eu vou otimizar, fazer a gestão de tantos processos que estão acontecendo entre as panelas, o antes, o depois, a ida no mercado, o congelamento, e colocar isso na prática no meu novo negócio. Como que eu vou utilizar das técnicas culinárias da forma correta. Eu fui atrás de aprender, fiz cursos sobre manipulação correta dos alimentos, segurança alimentar, como utilizar a técnica do congelamento da forma correta e não simplesmente que nem a gente tem costume de usar em casa, que é congelar o que sobra, sabe? Usar o freezer como um depósito que fica lá parado, ocupando espaço. E foi ali que a fórmula começou a realmente fazer total sentido. Ela juntou todos os elementos que ela precisava juntar. E eu comecei a enxergar o que eu fazia ali, na hora de fazer os preparos para o meu empreendimento, para o meu negócio, e comparar com o que eu fazia na minha própria cozinha. Ok, eu já sabia otimizar um pouco a minha vida ali, mas por que eu fazia tudo isso de forma tão concreta e profissional no meu negócio e não trazia isso para dentro da minha cozinha, da minha casa, para fazer as refeições da minha família? Uma das primeiras coisas que eu pensei a hora que eu comecei efetivamente a fazer isso para venda foi: por que na hora de cozinhar as comidas da minha casa eu perco tanto tempo? Por que eu faria todos os dias a comida ao invés de já deixar isso pronto? Comecei a refletir do porquê eu comecei a fazer as marmitinhas quando eu estava fora de casa. E pensei, gente, não faz sentido nenhum a gente ir para a cozinha todo dia. Simplesmente é uma perda de tempo. Como que a gente não otimiza isso, não pensa nisso e vai simplesmente por hábito? Sabe assim, já tô indo, já faço todo dia assim, é estressante, mas não penso numa maneira de transformar isso. Talvez porque as nossas avós, a nossa mãe talvez ainda faziam desse jeito, iam todo dia para a cozinha e a gente só replica isso, mas não faz sentido porque agora nós somos muito mais presentes no mercado de trabalho. Não sou eu que estou falando, são as pesquisas, o próprio IBGE fala sobre isso, essa evolução da mulher no mercado de trabalho. Ao passar das décadas, cada vez mais a gente está fora de casa e ainda assim, dentro de casa, nós nos ocupamos com várias tarefas e a cozinha, inclusive, e ocupa muito nosso tempo. Como que a gente vai conseguir dar conta de tudo isso junto? A conta não fecha, percebem? Então, por que continuar fazendo da mesma maneira? Fora que a gente faz assim para um resultado que muitas vezes não é bom. A comida não é variada, não tem a quantidade de nutrientes necessárias, a gente não tem criatividade para ir todo dia lá e ficar pensando no que fazer. O resultado não é bom e muitas vezes esse resultado nem existe. A gente recorre ao delivery ou come fora, come qualquer porcaria na rua ou compra e gasta dinheiro com uma comida que até é boa, mas que a gente poderia fazer de forma rápida e menos custosa dentro de casa. Outro fato que me veio na cabeça com a questão do feijão com farofa foi como a gente usa o congelamento, essa técnica culinária que traz tantos benefícios de forma tão errada e tão pouca na nossa rotina, sendo que ela otimiza tanto os processos na cozinha. Pode ser um pouco por conta de preconceito, mito com comida congelada. Eu vou quebrar um paradigma aqui. Você já deve ter ouvido falar que comida congelada não tem as mesmas propriedades nutricionais do que a comida fresca, né? Você sabe que isso não é verdade? Já existem vários estudos que comprovam que a comida congelada, na verdade, ela mantém muito mais esses nutrientes, porque os alimentos eles já vão perder nutrientes desde a hora que eles são colhidos até a hora que eles chegam na nossa mesa. Eles passam por vários processos nesse caminho que fazem com que essa perda ocorra. E aí, sabe o que a gente faz? Coloca eles no gavetão da geladeira
e deixa lá rolando, porque a gente não se planeja nem para usar esses alimentos, essas verduras, esses legumes. E aí, no fim das contas, eles não vão nem para a mesa e acabam indo para o lixo. O congelamento, ele entra como chave nisso, ele muda essa realidade. Uma vez que você planeja a maneira correta de congelar esses alimentos, você faz com que eles sejam mais utilizados na sua casa, porque eles estão ali a pronto uso. E os nutrientes deles são mantidos por mais tempo, porque o congelamento ele funciona dessa maneira. Ele desacelera essa degradação do alimento. Então, por que se a gente hoje pode usar essa técnica, que talvez na época das nossas avós nem era tão utilizada, a gente não faz uso dela com mais frequência? E mais, da forma correta, como ela deve ser feita, para manter esses nutrientes e, claro, para o alimento ir para a mesa com aquele gostinho de feito na hora. E para isso existem vários truques e macetes e aprendizados, claro, que eu adquiri com essa fase da vida vendendo as marmitas congeladas. E por fim, o último pensamento que veio na minha mente, que, claro, aí sim, foi na época que eu estava vendendo, precisava variar o cardápio, foi: por que a gente vai para a cozinha e faz uma única receita por vez? Por que não fazer essa receita se multiplicar de várias formas? E nesse processo das vendas das marmitas, eu fui aprimorando isso, criando minhas próprias estratégias e metodologias para variar o mesmo prato de N formas possíveis. A gente às vezes pensa numa receita, mas não usa, não varia, não adequa, porque acha que não vai dar certo, ou porque nem sabe como fazer isso. E existem técnicas para fazer isso acontecer. Existe o conhecimento em torno dos grupos alimentares, como você faz essas combinações, os temperos que você pode usar para trazer o gosto diferente em diferentes preparos de uma mesma receita e, claro, a forma de pensar com os processos de cocção base que vão fazer com que, na hora de preparar, o processo seja feito de forma otimizada também. Daí eu cheguei em uma única conclusão. Sabe por que você demora tanto tempo na cozinha? Toda vez que você vai, é pelo menos 2h30, 3 horas que você gasta lá para cozinhar uma única refeição? Porque o processo acontece da seguinte maneira. Primeiro, você vai perto da hora de comer para a cozinha para decidir daí a receita que você vai fazer. Aí você espera que a ideia venha milagrosamente na cabeça. Você não tem uma base, não tem referência, simplesmente acha que vai tirar um coelho da cartola do nada ali em cima da hora. Você tem até a ideia, mas aí você vai pensar nos ingredientes que você vai precisar usar. A hora que você olha na geladeira, não tem. Ou você pensa em outra receita, não tem no armário. Aí você resolve sair para comprar esse ingrediente, gasta mais dinheiro, vai no mercadinho ali da esquina, vai na padaria e aí no fim das contas volta para casa e detalhe, é sempre com os mesmos ingredientes, naquelas receitas basiconas de sempre, sem nenhuma variação. Ou você até tem o ingrediente e aí você vai para a cozinha preparar. Quando chega na cozinha, você simplesmente faz todas as etapas do zero. Não se adianta em nada, não tem ali nenhum mecanismo de fazer isso ser mais rápido. Vai picar cebola, vai picar alho, vai picar a carne, vai fazer tudo ali do total e completo zero, perdendo um tempão que você não tem. Daí, porque você está com pressa, você nem tem tempo de lavar, higienizar, cortar os vegetais e legumes que você já poderia ter feito isso com antecedência, mas você não pensou e eles ficam lá rolando e aí acabam que vai para o lixo. E no seu prato não tem nada verdinho, nem nutrientes bons ali misturados com a comida. Por fim, a comida nem ficou lá aquelas coisas, tem aquela pilha de louça para lavar e muitas vezes a cozinha está uma bagunça, porque você ficou que nem uma barata tonta, indo e voltando, sem nem saber o que fazia direito, juntando a pia de louça suja para depois lavar tudo de uma vez. E sabe por quê? Com a fórmula do planejamento alimentar, você consegue fazer isso em 2h30? Porque a gente muda completamente a forma, a sequência, a mentalidade sobre a qual esses processos vão ser feitos. Para começar, que a gente faz um cardápio inteligente, é o cardápio dos fatores comuns. Ele vai ser a base para sua lista de compras. A lista vai ser completamente baseada nos pratos que vão ser feitos na semana. Ou seja, você tem tempo de planejar, ter criatividade, desenvolver ali a estratégia, você mais chefe, o método da esteira, para variar as refeições. São métodos e estratégias que eu criei que fazem parte dessa fórmula. Com isso, você vai para o mercado e faz uma compra calculada, exata, precisa, com os ingredientes que você vai precisar. Então não vai acontecer de você querer cozinhar uma coisa e não ter os ingredientes, porque isso foi pensado. Você vai economizar e muito no mercado,
porque você chega lá e vai direto ao ponto, não compra nem a mais, nem a menos, compra o que precisa. Não sai para comprar as coisas em cima da hora, gastando nesses mercadinhos, nessas idas rápidas à padaria, que a gente acha que não dói no bolso, mas na verdade é muito dinheiro indo embora sem nem a gente ver. Quando você chega na cozinha, você já tem vários preparos de véspera, coringas da produção, que ajudam, facilitam com que as coisas aconteçam de forma super rápida e pensada, prática e lógica na hora de fazer os preparos. Você tem uma sequência, um diagrama do fluxo ótimo que vai fazer com que tudo ocorra com certa fluidez, que você não fique indo e voltando, ocorrendo perdas nos processos. Com a técnica de congelamento, você consegue armazenar tudo isso da maneira correta, para ser finalizada como comida feita na hora e ninguém saber a diferença. Quando você acaba, óbvio que tem louça, toda vez que você cozinha vai ter louça, mas você fez isso de forma tão inteligente e lógica que a louça nem é tão grande assim, porque no meio desses preparos você já foi otimizando essa louça que estava ali, já foi limpando a bancada. O seu mise en place fez com que tudo corresse de forma super organizada. E a cozinha fica suja, mas é uma única vez na semana. O resto da semana, tranquila, porque a cozinha vai estar sempre em ordem. Percebe esse antes e depois, a mudança absurda e os benefícios absurdos que essa única mudança de mentalidade e hábito vai trazer, que a fórmula do planejamento alimentar traz para dentro da sua cozinha? É algo até óbvio. Percebem? Se toda essa lógica por trás da fórmula que eu acabei de explicar para vocês funcionou em diversas áreas da minha vida e a fórmula nada mais é do que uma junção de tudo isso, ela vai funcionar não só na minha cozinha, na da Carol, na da Simone, mas também na sua cozinha. A engenharia, ela trouxe para a fórmula essa pitada de otimização de processos, essa lógica de olhar e enxergar o que precisa ser feito, quais são as perdas que ocorrem, como diminuir essas perdas, diminuir os custos, aumentar a produtividade dos pratos que você vai precisar fazer, enfim, toda essa gestão que acontece na multitarefa que é cozinhar diversos pratos de uma vez. Na época do empreendedorismo e do feijão com farofa, isso agregou na fórmula de uma maneira a variar os cardápios, a entender como fazer várias opções diferentes se conversarem dentro do cardápio dos fatores comuns. Quais são as técnicas culinárias que eu preciso usar? Quais são os temperos que se combinam? Como entra a estratégia Você Mais Chefe, que faz com que essa criatividade aflore na sua cozinha, para que você tenha variedade nutricional e de gosto, sabores na sua mesa. Claro, as técnicas de congelamento, como agregar isso dentro dos processos que você faz, dentro dos preparos, para que você consiga fazer uma quantidade grande de comida para vários dias e não tenha que ir para a cozinha todos os dias. Usá-la de forma correta, porque comida ruim é ruim mesmo, mas comida congelada é feita da forma certa. É para ir para a mesa como comida feita na hora, aquela comida fresca, que ninguém vai dizer que estava congelada. E por fim, as minhas dores pessoais, como mulher, como esposa, que precisava lidar com o trabalho externo, como dona de casa, por todas essas fases que eu passei. Eu trouxe isso e tudo isso virou a fórmula do planejamento alimentar do jeito que ela é hoje, como eu apresento para vocês, uma fórmula de otimização completa da sua cozinha e completa da sua rotina também, tanto da cozinha, quanto da casa, quanto da vida, porque é uma mentalidade, uma mudança de hábito que ocupa, ela preenche de maneira invasiva até a sua rotina, mas de forma muito positiva. E agora que você já entendeu de onde surgiu a fórmula e por que ela é tão lógica, ela faz tanto sentido, vamos entender ela de uma forma geral. A fórmula do planejamento alimentar nada mais é do que o cardápio dos fatores comuns, um cardápio inteligente, com fatores que se conversam e fazem com que os preparos, na hora de vir aqui para a cozinha, façam todo sentido. A gente consegue otimizar a forma como a gente faz os preparos aqui na cozinha, porque esse cardápio foi pensado justamente para isso, com pratos variados, com pratos que têm todos os nutrientes que precisam ter, que têm todos os sabores que podem dar aquela cara de restaurante para os pratos da sua cozinha, que sua família vai olhar e vai falar: nossa, tem isso hoje para o almoço? Que diferente! Compra calculada, que nada mais é do que ir para o mercado de forma inteligente, chegar lá já com uma lista com base no que você vai preparar, no cardápio que a gente falou, dos fatores comuns. Ou seja, a lista vai fazer com que você economize no mercado, vá segura do que você precisa comprar e fazer. E claro, com as quantidades, para nem sobrar nem faltar. Outro elemento da fórmula é a linha de produção contínua.
É totalmente a engenharia da cozinha. É você olhar para os processos que vão ser feitos, a ordem correta, o mise en place dos ingredientes, enfim, como fazer tudo isso de maneira otimizada, diminuindo custos, aumentando o rendimento, vendo qualidade e segurança da comida que você está preparando. E por fim, as técnicas de congelamento, que são mais um elemento da fórmula que fazem todo sentido para que você consiga fazer toda essa comida e armazenar da maneira correta, com sabor, sem perder textura, indo para a mesa sem cara de comida requentada. Você quer ter um gostinho do que seria ter a fórmula do planejamento alimentar aí na sua cozinha? Eu vou te passar aqui algumas coisas que fazem parte da fórmula, algumas estratégias e métodos que eu uso dentro da cozinha na hora que eu tô colocando a fórmula em prática. Mas é bem o comecinho e já vai te dar um gosto que vai fazer com que você lembre e muito de mim na hora que você for fazer isso. Você vai cozinhar essa semana? Provavelmente ainda hoje, depois de ver esse vídeo, amanhã. Sabe o que você vai fazer? Cozinhar o dobro. Isso mesmo que você ouviu. Vai fazer uma receita? Faça mais e congele parte dela. Não é a mesma lógica que a gente usa dentro do fórmula do planejamento alimentar. Na verdade, a gente congela planejando e não as sobras ou a comida em maior quantidade. Mas ainda assim, só de ter uma comidinha pronta dentro do freezer, prestes a ser esquentada no dia que você mais precisar, no dia da doença, da correria, enfim, dos imprevistos, você vai agradecer por eu ter te dado essa dica. Vai picar tempero para fazer essa comida? Pica mais para a semana toda. Eu vou te explicar como que você faz isso, quais são as técnicas para que isso seja feito da maneira correta. Por exemplo, vai picar cebola e alho, só alho, ou cebola, alho com o cheiro verde, como você quiser esse tempero, essa refoga caseira. A gente vai fazer ela da seguinte maneira: pode utilizar um mixer ou picar na faca, mas pique em maior quantidade e armazene em um pote de vidro. É interessante que seja um pote de vidro para que ele se conserve sem soltar cheiro tanto no pote quanto na geladeira. E de preferência com uma tampa hermética ou de rosca ou que feche bem. Assim não vai contaminar. Daí, na hora de colocar isso dentro do vidro, você coloca óleo, que é um meio conservante, ou azeite ou uma combinação dos dois, para não gastar muito azeite, que tem um valor um pouco mais alto. Coloque uma pitadinha de sal, também vai ajudar nessa conservação. O tempero precisa estar completamente envolto no óleo, ok? Para que ele se conserve. E no topo do vidro, deixe pelo menos um dedinho assim de óleo por cima. O tempero não pode ter contato com o ar, para não oxidar. Mesmo indo para a cozinha todos os dias, você já vai ter o tempero pronto. Você vai ver como isso vai poupar um tempo enorme na sua vida. Esse tempero dura em torno de 5 dias dentro da geladeira. E claro, toda vez que for pegar, pegue com uma colher limpa e evite deixar o pote aberto. Usou, fechou, voltou para a geladeira. E você pode congelar esse tempero, sabia? Do jeitinho que eu falei para vocês agora. É só pegar e colocar no freezer. Ele dura até 3 meses lá dentro. E quando você quiser usar, é só colocar de volta na geladeira e esperar ele voltar à temperatura e textura normal. Uma vez descongelado, não pode congelar de novo, combinado? Mas, gente, isso já vai otimizar a vida de vocês durante essa semana, utilizando essa refoga pronta de uma maneira que eu tenho certeza que você vai lembrar de mim. E um último gostinho que eu deixo para vocês aqui do Fórmula do Planejamento Alimentar é um preparo de véspera. É as saladas já lavadas e higienizadas. Sabe como você vai fazer isso para a semana toda? Secando elas da forma correta. Depois de higienizar as folhas uma a uma, o que você vai fazer é utilizar uma centrífuga de saladas, caso você tenha na sua casa, que vai ajudar a fazer com que as folhas fiquem bem sequinhas. Esse é o segredo para ela durar bastante tempo aí na sua casa. E se você não tiver, não tem problema. Você pode deixá-las no escorredor um tempinho e depois utilizar um papel toalha. O truque é seque bem folha a folha. Na hora de colocar no pote, coloque algumas camadas de papel toalha entre a quantidade de salada que você está guardando e feche bem o pote. Você vai ver que essa salada vai durar pelo menos 5 dias na sua geladeira. Não deixe ela perto da borda, do fundo da geladeira, para as folhas não queimarem. E se começar a juntar aquela aguinha no pote, você troca o papel toalha de lá de dentro. A hora que você for almoçar, jantar e ver que tem salada lavada, pronta para comer,
você vai ver como naquela semana sua família vai consumir muito mais essas verduras, porque elas já estão prontas, à mão ali, super fácil. Depois de testar esses pequenos passos que eu falei para vocês pensem como seria com a fórmula do planejamento alimentar completa na sua cozinha, como a sua vida não ia ser otimizada e sua rotina não ia ser completamente diferente. Pode escrever o que eu tô falando. Toda vez que você for para a cozinha, você vai pensar: por que que eu faço desse jeito? Por que que eu tô vindo aqui todo dia fazer essa comida? Eu tô lá na panela mexendo e vou estar pensando: nossa, a Letícia falou e é verdade, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar tocando aquele projeto pessoal, podia estar brincando mais com as crianças, dando mais atenção pro marido. Ou para mim mesma, podia estar me cuidando, marcando aquela unha que eu queria fazer na hora do almoço e tô aqui na cozinha, nesse calor da panela, cozinhando. Ou seja, sabe qual é a verdade? Você vai lembrar de mim todo dia depois de ver esse vídeo. Mas olha, sabe o lado bom de lembrar de mim todo dia? É que agora você já sabe que tem uma outra maneira de fazer tudo isso. E aí você vai lembrar de vir aqui. Essa outra maneira é a fórmula do planejamento alimentar. E eu te convido para vir pro lado de cá, porque é isso que o FPA vai trazer para sua vida. Tempo, liberdade, opção de escolha, de não estar ali todo dia presa fazendo a mesma coisa. Qualidade com a sua família, qualidade no relacionamento. Mais dinheirinho no bolso no fim do mês. E o mais importante para mim é aquela sensação de autonomia, de confiança, de que você dá conta de lidar com a rotina que muitas vezes parece que escapa pelas mãos. O FPA é um curso online, por isso você vai poder fazer conforme a sua disponibilidade. É super acessível. Assim que você entra para o FPA, você vai ter acesso às aulas e já pode começar a colocar em prática os ensinamentos aí na sua casa. O curso contém 6 módulos. A gente vai fazer da teoria à prática. Tudo que você precisa saber para ter um planejamento alimentar completo aí para sua família. Nós vamos falar de como montar o cardápio, do zero. Você vai ter alguns também nas aulas práticas, mas é importante que você tenha autonomia para fazer isso sozinha, sem depender de mim, de nenhuma referência externa. A hora que você quiser montar um cardápio para sua semana, você vai saber como fazer isso de forma inteligente, focada na otimização dos processos. A gente vai falar sobre criatividade, seletividade, vamos falar sobre a variação dos pratos. Tudo isso com métodos e estratégias únicos aqui do FPA. Vamos passar pela lista de compras, ida no mercado, como otimizar os processos em si, como fazer mise en place, os utensílios, as técnicas de congelamento, de cabo a rabo. Literalmente você vai fazer tudo comigo, inclusive vir aqui, cozinhar entre as panelas e ver como eu faço tudo do zero também. O curso também conta com vários materiais de apoio que vão te ajudar nessa caminhada. São fáceis de consultar e praticamente um resuminho ali do mais importante que você precisa lembrar. Além de todo esse conteúdo, que por si só já é o suficiente para você conseguir fazer um planejamento completo na sua casa, na sua cozinha, o curso conta também com 2 módulos bônus. Nós vamos falar sobre gestão da casa e finanças do lar. Isso porque esses temas eles estão completamente interligados com o planejamento da cozinha. Faz sentido que depois de organizar toda a nossa vida aqui na cozinha, essa mesma organização e planejamento, essa mesma mentalidade vire um hábito nesses outros âmbitos da nossa vida. Faz sentido que se você vai economizar tempo aqui na cozinha, você não perca mais tempo com o restante da casa. E nós vamos tratar desses tópicos, da limpeza, da manutenção, de tudo que você precisa saber para conduzir melhor ainda, de forma mais otimizada, o seu lar. E o bônus de finanças vem para falar com vocês a respeito desse dinheirinho que sobra no final do mês. Como administrar isso, na verdade, como enxergar esse valor sobrando se você, de repente, não tem nenhum controle sobre as finanças aí na sua casa. É um módulo sucinto que vai fazer com que você consiga também ter confiança e autonomia nessa área. Fica tranquila que se você entrar e não gostar, achou que não valeu a pena, você tem uma garantia de 7 dias para devolver o valor e, enfim, não acessar mais o curso. Mas eu garanto que o conteúdo é muito bom e duvido um pouco que você vai se arrepender de entrar lá comigo. Olha, se você está pensando a respeito do preço do curso, eu vou te falar que o valor dele supera e muito a questão do benefício. Quando eu comecei a aplicar o planejamento alimentar aqui em casa, e nas épocas que eu não consegui fazer por algum motivo da minha vida pessoal, eu reparei que a diferença de quando eu colocava a fórmula em prática e não colocava, esses gastos, a economia doméstica chegava até 30% na parte de valor de mercado. E eu sei que esse valor pode ser muito maior até. Depende, claro, de como você já toca isso na sua casa.
mas muitas vezes só de acabar com aquele delivery que fica sem opção, sabe? Não cozinhei, tenho que pedir ali uma comida, ou esses gastos desenfreados no mercado, eu tenho certeza que esse investimento no curso, no FPA, vai voltar como um retorno aí para sua casa. É literalmente isso que ele é, um investimento em você mesma, porque você precisa desse tempo, dessa folga, tirar esse estresse, essa rotina exaustiva da sua vida. E se você acha que você não tem tempo para fazer, mesmo o curso sendo online, eu vou te falar uma coisa. Sabe da onde você vai tirar mais tempo na sua semana? Seja para fazer o FPA ou para qualquer outra atividade, de dentro da sua cozinha. Como eu falei, vocês viram que muitas vezes a gente passa de 2 até 3 horas por dia na cozinha, desde o processo de pensar no que vai cozinhar até efetivamente cozinhar. Quando você faz tudo isso de uma única vez, em 2 horas e meia, o que acontece com essas horas que sobram? Elas ficam lá, extras, para você fazer o que você quiser. Então, se o seu problema é falta de tempo, arranja ali um espacinho para conseguir fazer o FPA se tornar parte da sua rotina e te dar esse tempo de volta, em dobro, em triplo. Se você faz da mesma maneira há muito tempo, já tem até jeito com a cozinha e acha que não vale a pena mudar, eu te digo, nunca é tarde para a gente investir em nós mesmos, porque a gente merece isso. Depois de de repente, tantos anos servindo os outros, servindo a família, os filhos, é hora de servir a você mesma. É hora de ter tempo para fazer o que você queria fazer, seja o que for. É hora de você ter esse espacinho para você. E se a história é que você não tem espaço no freezer e no congelador, eu vou te falar que a gente tem aula dentro do FPA focada nisso, como otimizar esse espaço. Porque eu te garanto que tem espaço, ele só é mal utilizado. O freezer e o congelador, eles não podem ser um depósito. Eles têm que ser um espaço de armazenamento temporário, um estoque inteligente. E eu vou te ensinar como fazer isso aí na sua casa. Lembra da história do feijão com farofa, da venda das marmitinhas no meu empreendimento? Gente, eu comecei a vender marmitas para as pessoas, pegar vários pedidos com um congelador pequeno, de uma geladeira pequena, que o Fê tinha em casa de quando ele foi morar sozinho pela primeira vez, antes mesmo da gente namorar. Aí vocês imaginam o que a gente não consegue fazer com a sua geladeira, com o seu congelador e o seu freezer na sua casa. Dá para abrir espaço nele, pode ficar tranquila. E claro, a geladeira ela entra nesse processo também, porque nem toda comida do FPA vai precisar ser completamente congelada. E a gente vai falar mais disso dentro do curso. E por fim, se o povo aí da sua casa tem preconceito com comida congelada, eu vou repetir uma coisa que eu acho que eu já falei nesse vídeo. Comida ruim é comida ruim. Acabou, ponto. Não tem nada a ver a comida ser ou não congelada. Porque a diferença, a grande diferença do FPA é que a gente não congela a comida depois de feita. A gente faz a comida pensando em congelar. Então tem uma técnica para que isso aconteça da melhor forma possível, sem alterar sabor, textura e para que ninguém olhe a comida e fale que é comida congelada e requentada. O povo vai olhar essa comida e vai falar que é comida de restaurante. Pode acreditar. Bom, e se você chegou até aqui, é porque você se identifica provavelmente em quase tudo que eu falei. Nos sentimentos de exaustão, no cansaço, na falta de ideia, na falta de vontade de ir fazer a comida para sua família. Porque realmente, durante o dia a dia, é isso que acontece. A gente não quer ter que vir para a cozinha. A cobrança, o não saber como lidar, achar que não vai dar conta de fazer tudo o que você precisa fazer, dentro e fora de casa. Eu sei bem como é que é. Não é fácil e a rotina dentro de casa, especialmente na cozinha, ela pode ser um fardo para nós, mulheres, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, exercemos esse papel. Mas ela pode sim ser mais leve. Ela não só pode, como deve, porque você merece isso depois de tanto servir aqueles que você ama. Você merece sim tempo para você mesma, para os seus projetos, para suas atividades, para sua família, para fazer tudo de maneira mais calma, mais tranquila e mais leve. Olha, eu vou te contar uma coisa. A janta de hoje, o almoço de amanhã, a janta de amanhã já está toda pronta aqui na minha geladeira, no meu freezer. Sabe o que eu vou fazer com esse tanto de hora livre que eu tenho, com tudo aqui na cozinha encaminhado? O que eu quiser. Eu vou aproveitar agora para talvez ver uma série com o marido, ou então tocar os meus projetos pessoais, que têm caminhado tão bem graças ao tempo que eu ganhei aqui nos processos da cozinha. E eu tenho uma coisa para te perguntar. O que você está esperando para vir para o lado de cá? Clica no link que eu te espero lá.